Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.4, Funções Exponenciais. 34. Trace o gráfico de diversos membros da família de funções f de x igual a 1 sobre 1 mais a e elevado a bx, onde a é maior que zero. Como o gráfico muda conforme b varia? Como ele muda conforme a varia? Vamos ver como o gráfico da função se comporta quando b varia, fixando um valor de a. Vamos fazer a igual a 1. E a equação da função se torna f de x igual a 1 sobre 1 mais e elevado a bx. Vamos utilizar um software de esboço de gráficos de funções para tal. Para valores de b iguais a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, os gráficos serão os mostrados na figura. Um fato a ser observado é que todos os gráficos tocam o eixo vertical no ponto meio. Isto acontece porque em x igual a 0, o valor da função não depende do valor de b. O f de 0 vai ser 1 sobre 1 mais e elevado a b vezes 0. b vezes 0 dá 0, e elevado a 0 é 1. Então fica 1 sobre 1 mais 1, que é igual a meio. Outro fato interessante é que, para b menor do que 0, os gráficos tendem a 0 quando x é muito grande e negativo, e tendem a 1 quando x é muito grande e positivo. O comportamento é invertido quando o b é maior do que 0. Quando b é igual a 0, o gráfico é uma reta horizontal. Se b é igual a 0, f de x vai ser 1 sobre 1 mais e elevado a 0 vezes x. 0 vezes x dá 0, e elevado a 0 dá 1. Então fica 1 sobre 1 mais 1, que é igual a meio. Então vai ser uma reta horizontal tocando o eixo vertical no meio. Os gráficos diferem entre si apenas quando os valores de x estão próximos de zero, tanto de um lado quanto do outro. Para verificar o comportamento do gráfico da função quando a varia, vamos considerar primeiro b igual a 1. E a equação da função se torna f de x igual a 1 sobre 1 mais a vezes e elevado a x. Para os valores de a iguais a 0, 1 e 2, os gráficos terão os aspectos mostrados. Como escolhemos o valor de b positivo, os gráficos tendem a 1 para x muito grande negativo e tendem a 0 para x muito grande positivo. Quando a igual a 0, o gráfico é uma reta horizontal. Se a igual a 0, f de x vai ser 1 sobre 1 mais 0 vezes e elevado a x. 0 vezes e elevado a x dá 0, então é 1 sobre 1, que é igual a 1. Então teremos uma reta horizontal tocando o eixo vertical no 1. Perceba que à medida que o valor de a aumenta, o ponto onde o gráfico toca o eixo vertical vai diminuindo de valor, se aproximando do zero. Os gráficos diferem entre si apenas quando os valores de x estão próximos do zero, tanto de um lado quanto de outro. Agora vamos observar o comportamento da função quando a varia, fazendo b negativo. Vamos fazer b igual a menos 1. E a função se torna f de x igual a 1 sobre 1 mais a vezes e elevado a menos x. Para os valores de a iguais a 0, 1 e 2, os gráficos terão os aspectos mostrados. Como b é menor do que 0, os gráficos tendem a 0 quando x é muito grande e negativo e tendem a 1 quando x é muito grande e positivo. Quando a é igual a 0, o gráfico é uma reta horizontal. Se a é igual a 0, o f de x vai ser 1 sobre 1 mais 0 vezes e elevado a menos x, que dá 1 sobre 1, que é igual a 1, como antes. Perceba que, como antes, à medida que o valor de a aumenta, o ponto onde o gráfico toca o eixo vertical vai diminuir de valor, se aproximando do zero. Os gráficos diferem entre si apenas quando os valores de x estão próximos do zero, tanto de um lado quanto de outro.
Quando utilizarmos as ferramentas do cálculo diferencial, que aprenderemos mais tarde, o esboço destes gráficos ficarão muito mais detalhados e mais bem explicados.